Fala galera, tudo bem? Bia Galeve aqui, e no último sábado a gente teve dois eventos, dois tipos de entretenimento completamente diferentes. O UFC Macau começou abrindo os trabalhos do sábado, né? E o Fight Music Show encerrou o dia, então eu vim falar sobre esses dois eventos. Acompanhe tudo comigo, vambora! Bom, o UFC Macau começou às 5 horas da manhã e eu quero saber quem aqui colocou o despertador para assistir esse evento, hein? Porque o evento começou muito cedinho, ou talvez você estivesse virado, quem sabe, né? Da sexta para o sábado. Mas a primeira luta já foi com brasileira, Luma Lookbomy contra Jaqueline Amorim. A Jaqueline conseguiu uma finalização ali no armlock logo no primeiro round. A Jaqueline é muito boa de jiu-jitsu, é uma atleta muito boa. Foi uma ótima luta para começar o card. E ao longo desse card preliminar, a gente tem muitos destaques. Eu quero dar ênfase aqui em 3 lutadores, 2 brasileiros e 1 peruano, que, cara, com certeza vale a gente ficar de olho. Vou começar pelo peruano, que é o Rodrigo Vera, o Mad Cat. Apesar de ser peruano, por que eu vou dar um destaque nele? Porque ele treina no Brasil, ele treina na Shootbox Diego Lima. Já o vi treinando em algumas oportunidades quando eu fui gravar lá na Shootbox. E, cara, ele é muito bom, é um lutador muito bom. Não é à toa que o cartel dele é 22-1, ele tem 9 vitórias por nocaute, inclusive essa do último sábado. Pegou pela frente um atleta também experiente, né, o Zhu Kandi, chinês, e fez bonito. Vitória ali por nocaute logo no primeiro round. Próximo destaque aqui do card preliminar do UFC Macau é o José Henrique Souza, o Canela, atleta da Nova União. Finalmente o Canela estreou, ele já assinou com o UFC faz bastante tempo, mas agora sim, ele fez a sua estreia. Pegou pela frente também um atleta bem experiente, o Jing Meng, que tem 35 vitórias e 10 derrotas, então Canela já estreou contra um cara bem experiente aí na organização, saiu com a vitória na decisão dividida, um lutador muito bom. E o último destaque do card preliminar é Luiz Felipe Dias. Ele é bem completo, ele tem tanto vitórias por nocaute quanto por finalização. O ponto forte dele é o jiu-jitsu, mas essa vitória no último sábado foi por nocaute. Pegou pela frente o sul-coreano Isaac Lee e, cara, fez parecer muito fácil, vitória por nocaute logo no primeiro round. Então, vamos ficar de olho aí nos próximos passos do Luiz Felipe Dias. Passando pro card principal, vou dar destaque aqui ao Kaya Sakura, que enfrentou o Cameron Smotherman e, cara, conseguiu a primeira vitória dele na organização, ficou todo emocionado ali na entrevista, pra vocês verem o que o Alexandre Pantoja fez com o psicológico dele. Ele subiu de categoria, né, foi pro peso galo, ele tinha enfrentado o Tim Elliott, que é um veteranaço, perdeu do Tim Elliott e agora finalmente conseguiu a primeira vitória na organização, falou que agora sim ele ia conseguir mostrar um pouco mais de quem ele era. Espero que ele tenha se encontrado aí, né? Eu fiquei comovida com o discurso dele depois da luta, confesso. Agora o Thalisson Teixeira, o Chicão contra Sergey Pavlovich. Cara, essa era uma luta que eu tava muito na expectativa, principalmente pela posição que o Chicão conseguiria ali, caso ele tivesse vencido o Pavlovich, né? Ele subiria muitos lugares no ranking do peso pesado e infelizmente a vitória não veio. Cara, Chicão sentiu muito o golpe ali do Pavlovich logo no primeiro round, infelizmente foi nocauteado. Eu espero que ele volte melhor nas próximas, mas infelizmente, apesar de ter treinado com Alex Poatan, não saiu com a vitória. Eu vou dar um destaque aqui também pro Alonso Menifield, que fez a luta da noite contra o Zhang Mingyang, vitória por nocaute no primeiro round, e ele entrega muito nas lutas, né? Tanto, às vezes ele perde por via rápida, às vezes ele ganha por via rápida, é um cara que sempre vai pra cima nas lutas, parece pequeno até pra categoria dos meio pesados, né? Já enfrentou o atual campeão Carlos Ulberg, acabou perdendo por nocaute, mas ele é um cara que sempre caminha pra frente, sempre busca a luta, se entrega muito, então, afinal de contas, ele foi recompensado no dia de ontem com um bônus de luta da noite. E vamos passar pra luta principal, Deiveson Figueiredo contra Song Yadong. Cara, que pena, o Deiveson tava fazendo uma luta boa, uma luta estratégica, tava estudando um pouco demais, assim, o adversário, né, tava naquela coisa de ataca, não ataca. Eu sinto que o Deiveson no peso galo, ele acabou ficando um pouco mais estudioso, assim. Não sei se é com o passar do tempo também, mas eu acho que ele entregava um pouco mais ainda no peso mosca. No peso galo, apesar dele ter vencido muito bem algumas lutas, né, ele venceu, afinal de contas, o Cody Garbrandt, o Marlon Vera, Rob Font, pegou ótimas lutas, mas eu acho que ele acabou ficando um pouco mais cauteloso, assim, no peso galo. Não sei se vocês concordam comigo. E o Deiveson tava demorando um pouco pra soltar o jogo dele, tentou colocar pra baixo, não conseguiu e tudo mais, só que aí acabou caindo
caindo numa guilhotina, cara. Absurdo, assim, né? O Song Yadong acabou pegando ali já logo na guarda e o Davidson bateu, devia estar muito justo, porque o Davidson bateu logo, assim, então, vitória do Song Yadong, essa daí eu senti, porque eu falei, cara, acho que agora é uma luta ótima pro Davidson e tal, ele tava indo bem, apesar, né, de estar um pouco mais estudando o adversário ali, mas eu gosto bastante da movimentação do Davidson, que ele finta bastante, troca bastante de base, mas infelizmente saiu com a derrota. E é isso. Passando pro Fight Music Show, vamos pro entretenimento pelo entretenimento agora. Cara, teve luta muito boa, assim, luta boa que eu digo, né, não de técnica, aquela coisa que se diga, nossa, que luta técnica. Apesar de que eu sinto que o Dinho melhorou muito na técnica dele, Dinho Alves, eu gostei bastante da luta dele, pra falar a verdade. Eu acho que ele é um cara que já tá treinando há bastante tempo e vem mostrando bastante essa técnica. Não à toa, ele venceu no último sábado, ele tinha perdido do Livinho, mas agora voltou aí pra coluna das vitórias. Teve luta feminina boa também, assim, eu acho que, cara, é muito engraçado, porque você vê que muitas vezes as meninas, os caras mesmo, não tem tanta técnica e eles saem pra aquela trocação franca, mas até que, pô, o pessoal se entregou bastante na luta ali. A Raíssa contra a Débora Albuquerque foi uma luta boa, assim, que eu senti que as duas foram pra cima, queriam acabar com a luta o tempo todo. A luta da Fernanda Lacerda contra a Zo, cara, quando elas estavam lutando, eu falei, esse top não tá muito bacana. Eu já percebi logo antes, assim. Aí depois eu fui ver nas redes sociais dela que ela treina bastante com top fininho, assim. Mas na hora que eu ouvi, eu falei, cara, isso daí não tá dando uma sustentação necessária. Dito e feito, né? Aconteceu o que aconteceu ali. Na luta do Biel contra o Nego do Borel, senti que o Nego do Borel melhorou bastante tecnicamente. Ele cansava muito. Eu lembro de uma das primeiras lutas dele, assim, ele tava muito cansado, ele não tinha quase técnica. Eu senti ele bem técnico, assim. O Biel também tava bem técnico, mas acabou saindo com a derrota. Kleber Bambam contra Davi Brito, entretenimento puro. Cara, os dois não queriam sair pra trocação, só queriam, tipo, davam um golpe, aí ia pro clinch, outro golpe ia pro clinch, até o árbitro já tava de saco cheio já, ele, nossa, tirou ponto dos dois, de um lado, do outro. E na luta principal, o Whindersson Nunes contra o Popó, né, eu acho que foi... Cara, um pouco melhor do que a primeira, apesar da cordialidade do Popó ali, eu sinto que ele dá uma segurada no tranco, né, a gente sabe que é diferente, né, a técnica do Popó contra o Whindersson, por mais que exista uma grande diferença de idade ali entre um e o outro, é o Popó, não tem o que fazer, então, eu acho que o Whindersson já foi preparado pra isso, mas eu senti o Whindersson até segurando um pouco mais a onda, por mais que aqueles golpes na linha de cintura pegaram bastante, assim como na primeira luta entre eles, foi um evento bem legal, eu gostei da estrutura ali, tava montada uma estrutura no Pacaembu, a céu aberto, loucura ter feito o evento assim também, porque se dá uma mudança de tempo, se chove, eu não sei se eles tinham um plano B, mas foi bem legal, assim, a estrutura tava bem grande, eu vi um público bem grande no evento, acho que mais do que nos outros até, então é interessante, assim, porque, claro, é muito diferente você comparar, não tem nem como comparar, né, um evento de MMA, um evento de boxe que é realmente sério, um evento assim que acaba puxando muito mais pro entretenimento, por mais que essas pessoas, né, quem tava no card tava treinando, tava levando a sério, é diferente da vida de um atleta profissional, então é legal ver o esforço que eles fazem para chegar ali na luta e tudo, muitos treinam com atletas profissionais, tem um camp sério e tudo, mas é diferente de um atleta que faz isso a vida toda, que tem como profissão a luta. Mas é isso, eu quis juntar as duas coisas no mesmo vídeo, porque aconteceram as duas no sábado, né, os dois eventos no sábado, mas é isso, amigos, eu quero deixar aqui um convite para você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, e se você quiser hypar o vídeo, fazer uma doação através do Valeu, isso com certeza me ajuda muito, tá bom? É isso, vou ficando por aqui. Essa semana tem entrevista com Gabriel Bonfim, que luta no próximo sábado, faz o main event contra Bilal Muhammad, então não percam os próximos vídeos. Um beijo, até a próxima!